Citou o ministro das Relações Exteriores, né, com relação ao diretor da Ampex, tudo, porque quando se fala desse bate-cabeça, não é só o governo, na figura do Bolsonaro, com o quadro que ele montou ali, né, mas dos próprios quadros ali que fazem parte do ministério, também colocando e se expressando, e isso gerando uma repercussão enorme. Haja vista aí a Damares Alves, por exemplo, com a questão do meninos vestem azul, meninas vestem rosa. Qual é a visão de vocês, por exemplo? Porque depois foi um pano quente. Não, ela quis dizer outra coisa. Mas, bom, primeiro tem que ver qual o contexto. Não que eu ache que, dado que ela não é mais uma pessoa que fala apenas para um grupo específico e fechado, ela tem que rever algumas coisas, rever o discurso. Eu acho que isso faz parte para todos os ministros e para o próprio Bolsonaro mesmo, que ele tem que entender que ele está eleito e que ele é o presidente. Agora é preciso ajustar o discurso. Mas foi sim feita, na minha opinião, uma tempestade em copo d'água com o que a ministra falou, porque ela não fez isso para um monte de gente. Ela falou, foi um vídeo que foi gravado logo depois. Foi uma metonímia, as pessoas falam que é uma metáfora, mas é uma metonímia, que é uma figura de linguagem para expressar alguma outra coisa, que no caso seria ideologia de gênero. Aí eu vi as pessoas, mulheres e homens barbados de mais de 50 anos, vestindo rosa e vestindo azul, como se ela tivesse falado para eles, e era para crianças. Você pode discordar ou concordar com a questão da ideologia de gênero, mas o que ela quis dizer de fato foi aquilo, era uma coisa muito clara. Eu mesma, sendo liberal e tudo mais, eu não era muito a favor da indicação da Damares inicialmente. Aliás, eu acho que o Ministério, de forma geral, ele não precisaria existir. Não precisa existir um Ministério de Direitos Humanos, da Mulher e da Família, sendo que ele poderia ser uma secretaria dentro de alguma outra coisa, o que geraria muito menos custos, etc e tal. Mas, dado que ela é a ministra, ela acabou até me surpreendendo positivamente na entrevista que ela deu na Globo News. De novo, não concordo com diversas posições dela, inclusive não acho que tem que se misturar de fato, como disse o ministro Marcos Pontes, religião e ciência, ou religião e Estado. Isso não significa que o Estado, sendo laico, seja ateu. A pessoa que está lá, o Bolsonaro, ou a Damares, ou qualquer pessoa, tem todo o direito de ser religiosa, de acreditar em alguma coisa e falar o que ela acredita. Outra coisa muito diferente é misturar isso com aquilo que ela vai fazer no ministério ou em algum tipo de... Mas esse assunto, Guga, como lidar com isso, por exemplo? Porque depois ela veio dizer que isso, na verdade, na metonímia que a Renata citou, era voltado a fazer uma crítica à ideologia de gênero, que segundo ela existe nas escolas. Das crianças. E aí, se existe, como lidar com isso, na tua opinião? Na verdade, assim, primeiro que eu acho que o Bolsonaro ele está se cercando de uma série de pessoas malucas para passar a sensação, a Damares, o Ernesto lá, o ministro das Relações Exteriores, o ministro da Educação, dá a impressão que ele está se cercando de gente um pouco excêntrica para passar a impressão que ele é o único sensato desse governo. Às vezes ele virou o mais sensato agora, né? Cercado dessa turma. Acho que é para desviar o foco de questões mais importantes? Quem sabe? Assim, eu sei que ela falou em cortina, ela falou que exageraram no caso da Damares, virou uma grande cortina de fumaça, foi bom pro Bolsonaro, que estava muito enrascado com aquela história do Queiroz, estavam cobrando muitas explicações sobre aquilo, e com a Damares isso aí acabou ficando um pouco ali em segundo plano, virou uma pauta ali que ficou um pouco de lado, né? Então isso não foi tão ruim para ele. Eu não estou dizendo que ela fez isso pensando nisso, eu não acho. Inclusive, ideologia de gênero, eu acho que seria uma teoria da conspiração supor isso só com base numa suposição minha, com base numa análise só minha, subjetiva, sem eu estar realmente investigando. Agora, com relação à ideologia de gênero, para mim também não passa de teoria da conspiração. Ideologia de gênero não existe. O que existe é uma constatação de estudiosos, de antropólogos, de filósofos, de historiadores que estudaram e que perceberam que há sim comportamentos diferentes de acordo com outras sociedades não ocidentais, que o gênero ele é estabelecido a partir da cultura e das relações sociais, e não só a partir da genitália, como os ocidentais querem fazer, né? A gente olha a genitália, a gente fala, não, é homem, é mulher, tem testosterona. Ponto. Então, se a gente quiser partir da própria biologia, não é mais certo você só olhar para a genitália e dizer se a pessoa é homem ou mulher. Mas, Guga, você acredita hoje que a biologia é predominante? Não, o fator predominante? Falando assim, pela questão biológica, a gente não pode mais chegar e dizer se a pessoa é homem ou mulher olhando só a genitália. Mas não pode por quê? Porque a gente sabe hoje,
que a genitália ela se forma com 10 meses de gestação e o cérebro com 20 semanas de... Não, mas você tem 20 semanas de gestação. E você... Não depende de cultura. O cromossomo sim, mas o cérebro, ele é inundado de hormônios masculino ou feminino. Mas aí, se você mas isso só acontece depois da genitália ter se desenvolvido. E você pode sim, isso é ciência, ter um cérebro masculino e uma genitália feminina. E é biologia. E é biologia. E você vai dizer que a pessoa é uma mulher, o cérebro é tão importante quanto a genitália. Não, mas fala, Renata. Eu quero falar, a biologia diz o seguinte, você tem, ou você nasce mulher ou você nasce homem. E a ideologia de gênero, na minha opinião, é a seguinte, que você fala que não existe, mas eu acredito que existe porque hoje existe uma pressão, uma forçação de barra em vários sentidos, das pessoas não criarem seus filhos com esse estereótipo de gênero, vamos colocar assim, que seria você criar sua filha como uma menina ou seu filho como um menino. E aí com os estereótipos de gênero, que isso não impede dessa criança crescer e no futuro ela se tornar qualquer coisa que ela quiser, seja gay, seja lésbica, seja transexual, seja drag queen, seja o que ela quiser. Mas existe hoje uma forçação de barra, e eu até cito aqui uma questão que aconteceu com a Thaís Araújo um tempo atrás, que ela deu uma entrevista, ou falou no Facebook, não lembro, dizendo que ela ficou muito chocada, que a filha dela, não sei quantos anos tem, mas é criança, ela gostava muito de boneca e muito de rosa, que era tudo que ela abominava. Ela falou, tudo que abomino, nunca dei a boneca para ela brincar, não incentivo ela a gostar de rosa, mas ela gosta de rosa, ela gosta de boneca. E você citou estudos, existem estudos muito sérios dizendo que você tem preferências naturais de crianças, meninos e meninas, por determinadas brincadeiras. Eu, quando era criança, gostava de rosa, minha mãe me vestia de laço, etc. Mas eu também brincava na rua. Mas uma brincadeira não define sexualidade, Renata. Não, calma. Não é questão de definir sexualidade. Eu tô falando de como é que você cria uma criança. Mas aí é uma questão mais comportamental. Você tá falando de cultura e de relação social apenas. Você eu tô falando de... Você tem preferências... Eu não terminei ainda. Esses estudos dizem o seguinte, a criança menino e a criança menina tem naturalmente... preferências por determinadas coisas. Que estudo é esse? Eu te mostro depois. Mas Renata, deixa eu só te fazer uma pergunta. Tem vários outros que dizem o contrário. Você não acha que quem tá pregando ideologia de gênero aqui, já que a gente tá falando de ideologia, e ninguém tá destituído de ideologia, se você critica um é porque você quer colocar outra no lugar? Não, mas ideologia de gênero é uma coisa então, mas deixa eu só concluir minha pergunta. Da biologia. Você não acha que você tá impondo ideologia de gênero quando você tá apoiando estereótipos de comportamento de menino usa azul e menina usa rosa? Eu não tô apoiando o estereótipo, você entendeu errado. O que eu tô dizendo é o seguinte... Você acabou de dizer, normalizar que meninas usem rosa, que a filha da Thaís Araújo brinca com boneca como se isso fosse um grande problema. Não, mas é justamente o contrário. Eu tô falando que ela colocou como problema uma preferência natural da criança, uma preferência natural da filha dela. Não foi natural, a gente não sabe se foi natural. Ela falou que foi natural. Natural porque a gente vive num país ocidental onde a gente tem o tempo inteiro rosa associada a menina, azul associada a menino. Isso não depende da mãe e do pai. Eu não consegui ainda terminar meu raciocínio. Mas não é natural, porque parece que é da natureza. Ela falou, eu não incentivo a minha filha a usar rosa. Eu não incentivo a minha filha a comprar boneca. Eu dou outros tipos de brincadeira, eu faço outras coisas. Aí ela disse, mesmo assim, a minha filha gosta de rosa, a minha filha gosta de boneca, a minha filha gosta de casinha, etc. As influências são da vida, a sociedade influi, não só os pais. Não, tudo bem. Mas aí ela disse o seguinte, isso é tudo que eu abomino. Né? É tudo que eu sou contra. Quer dizer, no meu entendimento, o que ela está dizendo é o seguinte: é mais importante eu me preocupar se a minha filha gosta de rosa, ou gosta de boneca, ou gosta de panelinha, ou sei lá o quê, do que pelo caráter que essa pessoa vai desenvolver ao longo da vida. Vamos pra gente dizer. Só para complementar com dados aí, muito interessante esse debate, entre 0,3% e 0,6% da população adulta sofre de disforia de gênero. Isso sim, documentado, mas a gente está falando assim de um percentil inferior a 1%. O que é disforia de gênero? É essa incongruência entre sexo biológico e sexo psicológico, vamos dizer assim. Agora, é muito ruim a gente criar políticas públicas com base numa excepcionalidade tão pequena. Exatamente. Essa seria a minha observação. Agora,